I'm from Montes Claros, Minas Gerais, but I live in Vila Velha, Espírito Santo. I'm 53 years old, I'm married, and I have a daughter. My birthday is on June 12th, and I really like celebrating my birthday because I have the opportunity to receive love from everyone and do things I like. Fiquei maravilhada quando eu vi que eu não preciso mais ver a série em português, entendeu? Eu consigo agora ver uma série em inglês, totalmente em inglês, e te contar exatamente o que aconteceu. Today I'm going to talk about myself, okay? I don't have any kids. Well, in my free time, I like hanging out with my husband and my family. And I've been studying English for 3 months. I really like celebrate my birthday. I usually go out dinner with my husband, and I was born in São Paulo, and I live in Buenos Aires, Argentina. A técnica efeito cotonete da Gabi, ele é simplesmente transformador. E eu só tô no começo. Eu já até entendo, né, o que as pessoas estão falando nos filmes. It's so amazing, é muito incrível, gente. Ouvir música, assistir filme, entender piada, parece que ficou muito mais fácil. E hoje a minha família, meus amigos, eles ficam, uau, olha ela. Pois muito bem, Brasil. Seja muito bem-vindo à aula 2 do Fluência Sim. Eu quero começar os trabalhos de hoje, meu sonho se tornando realidade. Previously on Fluência Sim. Isso soa familiar para você? Does it sound familiar to you? Esse previously on... Bom, provavelmente se você já assistiu alguma série, enfim, você já viu, né? Quando começa o próximo episode, quando começa o próximo episódio, eles costumam fazer uma recap, uma recapitulação do que rolou anteriormente para você poder se lembrar, para você poder contextualizar. Então aqui, ó, anteriormente, no Fluência, sim, pronúncia com técnica barra, já para que os sons comecem a clarear aí para você do outro lado. Previously on Fluência Sim. Viu aí, né? Não é previously. Previously não. Previously. 3 momentinhos de pronúncia, beleza? Tá rolando aqui um super spoiler do que rolou na aula 1. Eu já vou falar pra vocês como que você assiste a aula 1, caso você tenha perdido esse episódio, que senão o de hoje não vai fazer sentido algum pra você. E por falar em hoje, gente, hoje vai ser babado, porque olha só quem eu trouxe para o nosso encontro. Eu sou essa teacher raiz aqui, ó. Amo a tecnologia, mas eu amo a coisa raiz, a coisa lúdica. Então teremos que, ó, color blocks, pra gente poder exemplificar e falar sobre estrutura bloco. Mas não é só essa ludicidade que vai ter hoje, tá? Hoje também teremos, isso aqui, meu povo, prepare o seu cotonete, porque hoje é dia da gente limpar os nossos ouvidos para começar a entender o inglês com mais clareza. E por que toda essa ludicidade, blocos e um cotonete aqui para você? Veja, na hora de você aprender inglês, independente do seu nível, tá? Gabi, tô começando do zero, não importa. Gabi, já tem uma bagagem e quero chegar na fluência, não importa. Aqui eu quero que você entenda que está rolando um triângulo amoroso, gente. Nesse triângulo amoroso tem a Gabi, eu, e lógico que eu não tô sozinha nessa, eu tô munida de ferramentas. Então tem aqui, ó, eu, DQD. Tem você na parada, viu, nesse triângulo amoroso. E tem, sabe quem mais? Tem o seu brain, o seu cérebro. Então vamos lá, por que dessa ludicidade? Your brain, o seu cérebro, aí, anote aí este vocabulary. Pote 1, hein? Ele ama isso. Lembra que eu tô aqui pra poder te apresentar esse jeito natural que o cérebro aprende um idioma, aprende a falar, aprende a entender. Lembra quando a gente é criança, a gente adora esses jogos, né? Por que na escola tem tanto isso? É à toa? Não, é porque o cérebro, ele fixa muito mais, ele funciona muito mais. O problema é que a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando meio besta, e a gente esquece disso daqui, mas não tem problema, porque hoje eu vou resgatar toda essa eficiência de aprendizado que existe dentro de você. Então, através de todo esse evento, você está descobrindo o método mais fácil e eficiente para você começar a entender o inglês com clareza e ter uma pronúncia maravilhosa. Pronúncia maravilhosa, do que você está falando, Gabi? Tô falando disso daqui. Previously on Fluência Sim, on Grey's Anatomy. Então hoje, meu povo, as peças vão se encaixar. Lembrando que essas aulas, gente, vão sair do ar em breve. Para te ajudar na organização, onde estamos agora? Estamos aqui neste ponto. Hoje é dia de aula 2. Na aula 1, falamos sobre, ó, não é aprender inglês, não é sobre aprender, não adianta ficar ali só aprendendo inglês de qualquer jeito. É sobre encher os 4 P's da fluência. Eu comecei a
apresentar para vocês esse universo dos 4Ps, né? Inclusive, já para fazer uma recap, ver se vocês anotaram, se vocês baixaram o PDF, fizeram tudo bonitinho. Quem já assistiu a aula de número 1, já vai mandando aí nos comentários quais são os 4Ps da fluência. E aí, pro primeiro P, não é à toa, vou botar aqui, ó, de verdinho. Quem já assistiu está ligado, porque que eu tô botando ele verdinho aqui. Vou colocar pote 2 amarelinho. Olha, começa a fazer sentido. E temos pote 3 e pote 4. Então, veja aí se você lembra quais são os 4Ps. Hoje a gente vai dar uma boa de uma revisada. Então, a todo momento, quando eu tô estudando inglês, o meu objetivo é encher os 4Ps e não simplesmente ficar estudando inglês de forma aleatória. Foi aqui, inclusive, nessa aula, que ao mostrar para vocês a minha jornada, né, como que eu me tornei fluente em inglês, a gente entendeu que, caraca, Gabi lá achava o seguinte, só conseguia ficar fluente porque ela tinha tentado por muito tempo e não deu certo. Lembra, 6 anos, gente, mais tempo que uma faculdade, estudando inglês, método quadrado, inglês de livro, gramática, tudo aquilo que a gente conversou, tradução isolada das palavras. E aí aquela Gabi percebe que, cara, por que eu não consigo falar? Não é porque, eu nunca morei fora. Eu achava isso. Eu tenho que morar fora. Tem que fazer intercâmbio. Só consegue quem mora fora desde pequeno. E na verdade não. Com aqueles conhecimentos de programação neurolinguística e aquisição de linguagem, Gabi descobre que, caraca, fiquei todos aqueles 6 anos estudando inglês do jeito quadrado. Quer dizer, aprendi inglês de trás para frente. Falamos sobre a existência de dois tipos de habilidade, né? 2 grupos de habilidade. A gente viu que existem as habilidades que são lentas e as habilidades rápidas. Vamos falar mais sobre elas no dia de hoje, tudo bem? Basicamente, o que a Gabi ficou fazendo lá em todos aqueles anos? Só desenvolvendo as habilidades lentas, de leitura e de escrita. E sem desenvolver a habilidade rápida, de entender e falar. Então, hoje é dia da gente falar sobre essas habilidades rápidas, porque, eles não falam rápido demais. Você tem essa sensação de que eles falam muito rápido? Quando você bota um filme, uma série, conversa com alguém, você fala, gente... Que é isso? Quando você tá lá estudando aquela coisa do inglês de livro, veja, para falar eu não sei em inglês, vai ficar I don't know. I don't know. Aí você tá lá, beleza. I don't know. Aí tá lá lendo, escrevendo e falando assim, I don't know. Só que aí você vai assistir um filme, uma série, pra praticar o que você aprendeu, aí você vai encontrar isso aqui, essa dinâmica. I don't know, and I don't know. Quando você olha isso daqui, você fala, meu Jesus amado, eles estão falando rápido demais. Tá falando tão rápido que ela não tá nem pronunciando esse D aqui do don't. Ela não tá falando don't know. E aí você começa a entrar nesse ciclo. Meu Deus, eles falam muito rápido, eu não consigo entender. Por quê? Você está tendo contato com o que a gente chama de pronúncia quadrada. E veja, a pronúncia quadrada, ela não está errada, só está quadrada. O que isso quer dizer? Lá naquela coisa de inglês de livro, e veja bem, gente, eu falo com propriedade, eu passei por isso, eu vivi isso por muitos anos, tá? Como aluna, você aprende um idioma X. Quando você vai assistir um filme, uma série, parece que é outro idioma. Você já ficou com essa sensação? Me conta aí nos comentários. E por que isso acontece? Estão faltando aqui, na verdade, alguns passos essenciais para você desenvolver as suas habilidades rápidas de entender e falar. Dentro do DQD, eu venho e te mostro assim, I don't know, I don't know. Percebe que esse errinho aqui não é um errinho de ro, é de r. É um errinho de rarariroru. Faz comigo assim, rarariroru. I don't know. Então, isso aqui é uma possibilidade, é uma pronúncia possível. Então, a gente começa a ver essa dualidade. Existe uma pronúncia quadrada versus pronúncia possível. Quando você estiver estudando inglês, mesmo que você esteja começando do zero, ou se já tem uma bagagem, você sempre tem que adicionar esses passos que peguem o inglês que é realmente usado. É esse ensaio que vai te fazer ficar preparado para usar o inglês, para fazer o inglês. Eu tenho uma pergunta para você. Por que aqui ele falou não? Por que surgiu um sonzinho de R? Esse é um dos 35 padrões de efeito cotonete, mas segura aí, porque eu vou falar mais sobre isso durante o conteúdo de hoje e na aula 3 de quinta-feira também. O inglês que eu estudo com DQD, eu vou ver um filme, uma série que eu encontro, I don't know. I don't know, and I don't know. Qual que é a sensação? Limpou meus ouvidos. Eu alinhei as minhas expectativas. Parece até que ela começa a falar um pouco mais lento. Essa sensação, não tô sozinha nessa não, tá? Olha só. Sempre achei velho pra aprender inglês. Eu não entendia nada. Esses camaradas falam rápido demais. Eu nunca vou aprender isso aí. Eu vi um vídeo da Prof. Gabi falando exatamente isso. Você que acha que o nativo fala rápido demais.
Falando comigo? A metodologia do Descomplica que Destravar é fantástica. Hoje eu consigo ouvir música e entender o que estão falando. Eu consigo assistir filmes, séries e entender o que estão falando. Eu aprendi a curtir a jornada. Estudar inglês para mim não é mais um fardo. A alegria de assistir um filme e perceber depois que a legenda nem foi lida porque os diálogos estavam sendo entendidos é indescritível. Que o efeito cotonete aliado com a técnica barra-barra faz com que a gente entenda o que está por trás daquele inglês tradicional que eu já havia aprendido. Sempre tem um trecho de um vídeo ou uma série em inglês. Isso é muito melhor do que às vezes um áudio gravado, que nem a gente sabe que tem nos cursinhos. O que a gente ouve no áudio não é o inglês que a gente vai ouvir na rua. Então, isso às vezes me fazia sentir que eu não estava conseguindo entender o inglês, mas hoje eu já consigo enxergar de uma forma completamente diferente. Nas séries é uma coisa que eu percebo muito, porque antes eu só via só com o áudio em inglês, mas a legenda em português. Hoje eu já tento tirar tudo, sim. Aquilo se tornou tão comum que parece que eu tô vendo em português. Sinceramente, é uma realização pessoal, assim, que eu vou ter o resto da vida. Ficar fluente em inglês, aprender inglês é uma habilidade, a gente consegue desenvolver com passo a passo, ferramenta e técnica. Essa magia que você vai vivenciar no dia de hoje. Go get a pen and paper. Vai pegar uma caneta e papel. Go get a pen and paper. Esse aqui é o nosso lema sempre. Comece a tomar nota, anote o que você conseguir. O que você não conseguir, não se preocupe, porque depois você vai ter oportunidade. Na quinta de manhã a gente já libera pra vocês, que inclusive eu trouxe até aqui o da aula 1. Gente, olha esse PDF aqui, ó. Esse aqui é o da aula de número 1. Pra quem não viu ainda a aula 1, vai lá pra você poder também baixar o PDF, tá? Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Isso aqui é só da aula 1, tá? E no final tem ainda, sabe o quê? Exercício de fixação do conteúdo. Isso aqui é qualidade do EQD. Seu cérebro ama isso daqui. Ele fala, meu Jesus amado, cheio de imagens, com técnica barra-barra em todas as etapas, desenvolvendo as minhas habilidades rápidas de entender e falar. É isso aqui que vai te levar até a fluência. Então depois você vai poder ter acesso a isso. E foi babado, né, a aula de número 1. Só fazer essa fofoca aqui. Oi, quando começou a chegar 10.500 pessoas ao vivo, simultaneamente assistindo a aula 1, e finalizou tipo assim, 10.000 pessoas. Então a retenção ficou lá em cima. Eu fico pensando, cara, 10.000 pessoas ali assistindo numa segunda-feira uma aula de inglês. Isso é lindo, isso é mágico, isso é maravilhoso. Por quê? Educação, gente. São pessoas dispostas, animadas, motivadas. Eu fui vendo os feedbacks de vocês para se desenvolver, para poder evoluir, realizar um sonho pessoal, porque vamos combinar que você ficar fluente em inglês é muito um sonho pessoal, não é? Vocês também concordam comigo? E além disso, abrir portas profissionalmente, intelectualmente, investindo em você mesmo. Isso foi incrível demais. Uma honra poder estar aqui com vocês. Na aula 1 do Fluência Sim, a gente começou a ver a parte 1 deste dialogue. My weekend. Meu fim de semana. O inglês que é realmente usado. Lá a gente viu lá duas pessoas conversando e uma falava assim, né? O que você fez no final de semana? Eu tive um final de semana bem pacato, bem rotineiro. Eu tenho trabalhado muito. Nesse final de semana eu decidi dar um bom de um relax. Então foi isso que rolou no diálogo da aula 1. Hoje a gente vai ver a continuaçãozinha e eu vou voltar lá na aula 1, mas só para poder falar sobre pronúncia. Se você quiser ver, entender melhor sobre os vocabulários e estruturas da aula 1, vai ter que ir lá assistir. What did you do on the weekend? Well, I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot. A gente vai continuar daqui. Eu tenho trabalhado muito. Então, foi ótimo pra mim, porque eu tenho trabalhado muito. Então, vamos por partes. Em inglês, a gente falaria assim. So, it was great. O que foi ótimo, gente? My weekend. O meu final de semana. Uai, a pessoa não perguntou? What did you do on the weekend? What did you do on the weekend? Vamos lá. Pra quem não assistiu a aula de número 1 ainda. What did you do? O que você fez on the weekend, no final de semana, né? E aí, então, a pessoa B foi lá e falou, oh, I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot.
Aí hoje a gente vai começar dessa continuação aqui. So, it was great. Então foi ótimo. Ter um pretty uneventful weekend. Você já vai começar a entender o inglês pelo inglês. A gente nunca vai ficar na pronúncia abstrata. Para eu desenvolver minhas habilidades rápidas de pronúncia, de me sentir confiante, o que eu tenho que sempre estar fazendo? Pegar a pronúncia concreta. Ao invés de eu ficar só aqui, vai lá, galera, repete. So, it was great. Não, vamos lá, eu só acredito vendo. E técnica //, que é uma das técnicas do método DQD, está aqui para isso. So, it was great. Tudo mapeado, olha que paz pro coração e pro cérebro. Primeiramente, eu quero falar com você sobre pote 2. Eu quero que você imagine este it was como se ele fosse aqui, ó, um bloco. Tudo bem? Como se essa combinação de palavras fosse isso aqui, ó. It was. Lembra? Se eu tô falando aqui de estrutura, eu tô falando de pote 1, 2 ou 3, ou 4. Pote 2 dentro do método DQD. Vai lá assistir a aula 1, meu povo, pra você não ficar com conteúdo acumulado e boiando. Tal situação foi de tal forma. Essa situação foi de tal jeito. Foi ótima, foi boa, foi incrível, foi especial, foi inesquecível. O quê? Essa situação que eu vivi, esse momento aqui. Esta estrutura, bloco, que eu estou te apresentando, significa it was. E tem essa intenção. Então, a gente não vai ficar só no mundo de que, tá, it was foi. Não, porque isso aí não é informação suficiente pra quem? Pra você não, pro seu cérebro. Não é informação suficiente pro seu cérebro pra ele conectar os pontos. Pra ele estar apto a, beleza, eu estudei isso dessa forma. Semana que vem, quando eu for conversar com alguém em inglês, eu já vou conseguir usar esse it was. Não é informação suficiente. E muitas pessoas se perdem aqui, porque, número 1, na hora de estudar, por conta dos métodos utilizados, a forma como o inglês está sendo apresentado para ela, aquela coisa quadrada, de trás para frente, só desenvolvendo a habilidade lenta de leitura e escrita, tudo aquilo que a gente viu na aula de número 1, ela passa a aula inteira entendendo que was é o passado do verbo to be, ó, o verbo to be aí. O it é um pronome no terceira. Ele fica lá só desenvolvendo a habilidade lenta dele, de leitura e escrita, focando na regra de gramática, focando só na tradução isolada. It was foi. Você fala assim, entendi. Entendeu nada. Nem eu entendi ainda. Como é que você entendeu? Percebe? Você não entendeu. Aqui você começa a entender. Porque eu tô te mostrando aqui a tradução do que isso significa e qual é, principalmente, gente, vem comigo, ó, intention. Qual que é a intenção disso daqui? Então, eu vou usar esse it was, nananã, eu boto aqui um complemento, quando eu quero falar que tal situação foi de tal forma. Por exemplo, foi bem pacato, viu? Foi bem rotineiro. Não teve nenhuma coisa assim, uau, super empolgante, mas também não teve nenhum incidente. Então, foi pacato ali. It was pretty uneventful. Olha o pretty uneventful aí da aula de número 1. I had, só que foi outra estrutura. Mas aqui, ó, pretty uneventful. Bem rotineiro. Uma vez que eu entendo a estrutura, o vocabulário, o céu é o limite. Eu ganho autonomia. Eu dei informação suficiente para o meu cérebro para ele conectar os pontos e falar assim, meu amigo, esse pretty uneventful é teu. Ninguém tira de você mais. E quando que isso acontece, né? Que é a memorização, é o entendimento de fato. Ali, de fato, você aprendeu. De onde vem o aprender? De você apreender o conteúdo. Se você não apreendeu, você não aprendeu. Eu falo sempre o seguinte, esse é outro valor do DQD. Se você aprendeu algo em inglês, mas não sabe usar, só sabe a tradução, não sabe usar, não sabe montar a frase com aquilo, não sabe qual que é a intenção, então você não aprendeu. Se você aprendeu algo em inglês, mas não sabe usar, então você não aprendeu. Se você só fica estudando dessa forma, sem apreender, sem saber usar de fato, fazer aquele inglês, não tem fluência. É você tá ali, ó, igual um cachorrinho correndo atrás do rabo, sem sair do lugar. E essa aqui, ó, esse desenho é o que acontece com a maioria das pessoas que estudam inglês. Por isso que, olha o dado da aula 1 que eu trouxe. O Brasil é um dos países que mais estuda inglês. Agora o nível de fluência de pessoas fluentes no inglês, de pessoas com essa autonomia de falar, se sentindo segura, é muito baixa. Por que que isso acontece? Ó, rodando em círculo. E o que é esse rodar em círculo, Gabi? Tá, é muito abstrato isso, eu tô desenhando pra você aqui. Literalmente. Focar em regra de gramática antes de fluência. Pegar só a tradução das palavrinhas. Eu aposto, gente, que a maioria de vocês que estão aqui, que já tiveram contato antes, já passaram por isso. Eu também já passei por isso. E foi só quando eu mudei, que é o que eu tô mostrando pra vocês no DQD,
Aí que a coisa fluiu pra mim. Alguém vira pra mim e pergunta pra mim assim: como foi o seu final de semana? Ó, how was your weekend? Aí eu falo assim: ele foi bem pacato. It was pretty, adicionando essa ênfase, uneventful. Eu quero que você esteja presente aqui, que esse it que tá aqui, da estrutura do it was, ele faz referência a quê? My weekend. Então, it, ele faz referência ao weekend. Eu posso utilizar essa estrutura de how was your e perguntar assim, vem cá, como é que foi o seu dia? Caraca, Gabi, não sei falar isso. Why? Eu vou usar a estrutura de how was your e vou falar how was your day? Foi bem pacato. It was pretty uneventful. Como foi a sua manhã? How was your morning? Então tá vendo que em cada uma dessas frases o it, ele ganha uma tradução. Vai depender do que foi falado anteriormente. Então aqui fazendo um parênteses, eu posso fazer o quê? Pegar a estrutura. How was your? Como foi o seu? Como foi a sua? How was your weekend? Como foi o seu final de semana? How was your weekend? Dia. How was your day? Manhã. How was your morning? E aí, gente, eu posso fazer inúmeras combinações. Você consegue sentir essa organização aí do outro lado? Ou o meu bordão, você consegue sentir isso? Clica pra você no seu cérebro, dá aquela sensação de light at the end of the tunnel, luz no fim do túnel, ou eu tô doida sozinha? Fala pra mim aí, conversa comigo. Se faz sentido pra você isso daqui que eu desenhei, manda pra mim aí no chat, nos comentários, funfou. Lembrando que esse funfou é aquele código pra falar assim, caraca, isso aqui fez muito sentido pra mim. Então aqui, por que eu botei esses emoticons? Também aqui é outro recurso de memorização. Tempinho, back, um tempo voltando, quer dizer, passado. Esse it was indica passado. Massa. Foi bem rotineiro, lembra lá o nosso emoticon para representar o rotineiro? Uneventful, foi bem especial. Então eu pergunto assim, como é que foi sua manhã? Caraca, eu recebi uma cesta de café da manhã. Foi bem especial. It was pretty special. Olha o special aqui, ó, que a gente viu na aula 1. Special é uma palavra maravilhosa, né? Porque vai por osmose. Então tem uma galera, um monte de palavra em inglês que vai por osmose, que é fácil de você memorizar. Veja como a intenção faz diferença. Porque só a tradução de nananã foi, se eu traduzisse só dessa forma ineficiente, eu poderia achar assim. Entendi. Então, por exemplo, ele foi pra praia. Não, aí é outra intenção. Aí é uma pessoa que se locomoveu para tal lugar. Aqui não. Aqui é no sentido de uma situação, ela foi de tal forma. Ela foi rotineira, ela foi special. It was great. Olha o nosso emoticon pro great aqui, ó. Foi ótimo. Então, em relação a pote 2, eu posso encarar isso daqui como sendo it was. Um momento, uma situação, ela foi de tal forma no passado. It was great. It was special. It was uneventful. Tudo, os blocos se encaixando. O inglês que eu aprendo no DQD é o inglês que eu vou encontrar no dia a dia sendo realmente utilizado. Quer ver? Yeah, it was great. Sim, foi ótimo. Tá vendo? O que foi ótimo? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Não sei, a gente não sabe o contexto, então alguma coisa. Eu sei que é algum momento, uma festa, uma prova, uma situação específica. Então ela falou, yeah, it was great. Percebe que a dinâmica que ela falou não foi it was great. Efeito cotonete vai entrar, eu vou apresentar para você o primeiro padrão de efeito cotonete. Se prepara, porque na aula 2 de hoje, na aula 3, você vai começar a aprender um pouco desses 35 padrões. Se você cria a expectativa que ela vai falar it was great, você vai frustrar, porque no filme... Yeah, it was great. Tá vendo que ela não tá falando it great? Por quê? Aqui vai entrar um dos padrões de efeito cotonete e eu organizo todos eles para ficar fácil a minha comunicação com os alunos de QD por hashtag, tá? Por esse jogo da velha. Então eu quero que você anote aí assim, ó, tracinho T, tracinho D. O que isso daqui quer dizer? O que esse padrão de efeito cotonete quer dizer? Quando uma palavra termina com som de T ou D, som de T ou D, a tendência é posicionar o som, mas não explodir. Veja, a tendência. Eu posiciono o som do T, eu posiciono o som do D,
mas eu não explodo esse som. Na prática, porque é o que importa. Aqui então eu tenho nessa frase 2 espaços propícios para aplicar esse padrão de efeito cotonete. Porque eu tenho o it e o great, sendo palavras que estão lá no meio da frase, né? E elas terminam com o sonzinho de t. It, great. Então não se assuste. Se na hora que você estiver escutando o inglês, né, ouvindo o inglês, enfim, ele acabar falando it was great. O que eu quero que você veja, visualize aqui? Não é que ela some com o som do T aqui. Ela não fala it was great, não. Ela faz um it was great. Eu posiciono o som do T. It. Só que eu não explodo, igual eu fiz agora. It. Tá aqui o som do T, eu não tô explodindo ele. It. Can you see the difference? Você consegue ver a diferença? Cara, isso aqui começa a limpar os seus ouvidos, te apresentando o inglês que é realmente usado, talvez de uma forma que você nunca tenha visto antes. O great é a mesma coisa. Great. Explodiu o T. Posiciono, mas não explodo. Great. Great. Yeah, it was great. Aí você vai lá assistir o filme ou a série e olha só. Yeah, it was great. Yeah, it was great. Parece até que ela já tá começando a falar mais lento. It was great. Ficou nítido na sua cabeça quando você escuta, né? Depois que você começa a entender cada um desses padrões, começa a conhecer desse universo e pega bastante exemplo com isso. Quando você escuta essa frase, yeah, it was great, o seu cérebro, ele consegue visualizar um it was great. Antes de você conhecer esse padrão de efeito cotonete, muito provavelmente, quando você escutava lá, yeah, it was great, seu cérebro ficava assim, tá, eu entendi o yeah e o was, mas eu não tô entendendo essas 2 outras palavras. E é por isso que muitas pessoas que já estudaram inglês, não sei se você já passou por isso ou conhece alguém nessa situação, fala assim, cara, eu consigo pescar ali uma palavra ou outra. Mas aí na hora que eu leio, se eu leio a legenda ali, mesmo em inglês, aí eu consigo entender. Cara, você entende por que isso acontece? Olha que louco. Quando eu só escuto, sem nenhuma legenda, eu não consigo entender, eu pesco palavras. Agora, se eu boto a legenda, aí eu consigo entender. Por quê? Na hora de estudar, na hora de ensaiar, ficou lá não sei quanto tempo só focado nas habilidades lentas de leitura e escrita. Você está começando do zero? Eu sempre falo, não ache que você está em desvantagem. Na verdade, lucky you, sorte sua, que já está tendo a oportunidade de conhecer um método mais fácil e eficiente e vocês tendem a começar a jornada sem manias. Gabi, mas no DQD então eu não aprendo a ler e escrever? Você aprende. Você não está escrevendo aí do outro lado? Você tá desenvolvendo sua habilidade de escrita? Você não tá lendo o tempo inteiro? Também de leitura, porque você já sabe ler e escrever em português. Então é diferente até de uma criança. Você tem até vantagem, na verdade, como adulto em relação a uma criança. Porque você tem esse apoio da leitura e da escrita, mas veja, é um apoio. O que acontece é que muitas pessoas fazem o quê, ó? Porque os métodos desenham assim. Métodos que foram criados nos anos 90. E hoje as pessoas estudam do mesmo jeito. Esse formato de estudo vai na sala de aula 2 vezes na semana, estuda inglês por gramática, fica só traduzindo coisas de forma aleatória, palavrinhas isoladas. Dos anos 90 aqui para agora, 2023, olha a evolução que a gente teve na humanidade. Lá nos anos 90, se eu queria escutar uma música, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar ou uma fitinha cassete, ou eu tinha que comprar um CD, aí um pouco mais pra frente, né? Eu tinha que botar esse CD num microsystem, ou botava ele num Walkman. Hoje, quando você quer ouvir uma música, o que você faz? Um Spotify da vida, do próprio YouTube, você escuta a música que você quiser na ponta do seu dedo. Olha a evolução. Mundo moderno, tecnológico. Agora eu te pergunto, e estudar inglês? Lá nos anos 90, como é que as pessoas estudavam? Iam pro cursinho tradicional 2 vezes na semana, com regra de gramática, pronúncia quadrada, tradução de palavras, inglês de livro, preenche um monte de exercício de lacuna, fica a aula toda só fazendo isso, só desenvolvendo leitura e escrita, deixa pra desenvolver a fala lá no último módulo. Lá no último, lá, depois que você vai desenvolver. E hoje, os métodos tradicionais, do mesmo jeito, não atualizou. A necessidade do brasileiro lá nos anos 90 com inglês era isso. Lá podia ser eficiente. Anos 90, a gente não tinha essa coisa de, viagem. Isso é uma coisa agora, depois de globalização, que ficou mais acessível, né? Multinacional também chegou agora aqui, anos 2005 pra cá. Então, até pra usar o inglês no trabalho, pra falar, fazer videoconferência, chamada, vídeo chamada, que aí você se conecta com pessoas de outros lugares. Não era uma necessidade dos anos 90. Nos anos 90, a pessoa queria aprender inglês pra isso, pra ler, pra escrever, fazer uma prova. Lá fazia sentido. Agora, hoje em dia,
Faz sentido? Por isso que tem tantas pessoas travadas com inglês, só estão desenvolvendo as habilidades lentas, tá na hora de mudar isso, começar uma nova era. E foi justamente isso, a ficha que caiu pra mim lá atrás. Eu falei assim, cara, quanto mais eu ficar aqui insistindo nessa coisa de inglês de livro, tudo isso que eu desenhei pra vocês, mais coisa eu vou ter que desaprender. Então agora é a hora perfeita de eu mudar essa chave. Então minha pergunta é, até quando insistir isso? Até quando que vale a pena insistir no jeito ineficiente, no jeito errado? Então vamos falar de solução. Yeah, it was great. Padrão TD que eu tenho aqui. Se não é velocidade, então eu vou tirar o fator velocidade, eu vou botar bem lento. E aí, na hora de botar bem lento, eu preciso encontrar ainda assim esse mesmo fenômeno. Olha o que acontece quando eu coloco em slow motion. Yeah, it was great. Sentiu? Yeah, it was great. Ela posiciona, mas ela não explode. Então ela não fala, yeah, it was great. Se fosse velocidade, na hora que eu tiro a velocidade e deixo ele bem lentinho, era pra eu estar ouvindo, yeah, it was great. Era pra eu estar ouvindo essa explosão tchacabum, mas eu não escuto essa explosão tchacabum, porque existe esse padrão de conexão aqui. Isso aqui é uma coisa que acontece muito em inglês. Então esse aqui é dos 35 padrões. Começamos a limpar os ouvidos. Eu vou mais para outro exemplo aqui com você. My weekend was pretty great. Meu final de semana foi bem ótimo. Só que agora você já começou a alinhar suas expectativas de que aqui eu tenho 2 espaços propícios. Não é uma regra, não é obrigatório. Um gringo, um nativo falando naturalmente, ele pode chegar aqui e dar uma suavizada nesse weekend, nesse great, porque final T e D. Ao invés de eu criar a expectativa apenas de ouvir my weekend was pretty great, tá tudo bem se ele falar My weekend was pretty great. Então, o que ele fez de fato on the weekend? Ele continua. Eu fiquei em casa, tá vendo? Bem uneventful. I stayed home. Quando eu não tenho a pronúncia concreta, quando eu não tenho o auxílio disso na hora que eu tô estudando inglês, eu fico me coçando pra poder falar stayed. Por que eu faço isso? É porque eu tô fazendo isso? Não, é o seu brain, é o seu cérebro. Olha o triângulo amoroso lá. Não é você, não sou eu, nem o DQD, é o seu cérebro que fica querendo ler stayed. Porque lembra, o seu cérebro ele quer se abraçar numa concretude. E o que ele tem de mais concreto aqui até agora é a escrita da palavra. Então ele fica querendo falar stayed. Mas aí vem técnica / e te mostra qual que é a pronúncia correta, que é uma questão de ser pronúncia correta. Stayed. Stayed. A gente não pronuncia esse E. Entendeu? Não. Claro que você não entendeu, nem eu entendi ainda. Calma, falta a gente falar, a gente falou só da tradução. Falta de falar da intenção. Quando eu falo que eu fiquei, se eu fico só no universo da tradução, olha a armadilha aí, galera. Só na habilidade lenta, só na tradução. Eu fiquei, I stayed. Só que aí você não sabe se, por exemplo, então quer dizer que quando eu quero falar a frase, eu fiquei feliz com essa notícia. Será que eu posso falar I stayed happy? Não vai funfar muito bem aqui, tudo bem? Porque esse fiquei não é nesse sentido. É em que sentido? Em que intenção? Aqui é no sentido de ficar, permanecer em um lugar. A tradução acaba sendo a mesma nesses 2 exemplos que eu dei. Só que a intenção é completely different. É completamente diferente. Que é bom, pode ficar ainda melhor. Eu fiquei em casa no final de semana. I stayed home on the weekend. Eu fiquei em que lugar? Home. E eu botei essa pessoa parada aqui que ela tá ficando no lugar. Pegou ali a criatividade? Então, ou eu posso cantar aqui um Sam Smith. Stay with me. Fique em que lugar? Comigo. Fique nesse lugarzinho aqui, ó, comigo, entendeu? Stay with me. Quem já viu essa música aí? Não nessa versão acústica, né? Então, ó, fique comigo. Stay with me. Observa que aqui eu tô falando fiquei. E é por isso que tem esse ED aqui. Você podia estar se perguntando isso agora. Why so? Esse stayed, aqui não tem ED, aqui tem. Sim, é porque eu tô querendo dizer pra você que esse stayed é o jeito de falar o stay no passado. Basicamente é isso. Quando eu afirmo alguma coisa, eu fiquei em tal lugar ontem. Eu fiquei em tal lugar no final de semana. Eu vou falar I stayed. Não. E aqui, ó, já não é no passado. Eu tô falando pra você te dando uma ordem. Fique comigo. Stay with me. E esse with me aqui, ele é maravilhoso. Com quem? Migo. Comigo. Então, por isso que eu botei 2 pessoas aqui juntas, né? Stay with me. Olha a malemolência e o gingado que a gente tem aqui. Imagina só que eu encaro, então, esse I stayed como sendo uma estrutura. I stayed home
Eu fiquei home on the weekend. Então, eu fiquei em casa no final de semana. Então, eu botei esse complemento. Eu fiquei em casa no final de semana com a minha família. Eu começo a formar uma frase de cauda longa. I stayed home on the weekend with my family. Olha, então a pessoa pergunta, what did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? Eu vou falar assim, I stayed home on the weekend. Com quem? Eu vou adicionar. Eu tô fazendo uma frase com cauda longa, com uma cauda maior. Então eu falaria, I stayed home on the weekend with my family. Com a minha família. Formando frases cada vez mais longas. Eu ainda posso incrementar mais aqui. I stayed home on the weekend with my family. Pauso. It was great. Foi ótimo. O quê? My weekend. Foi ótima essa experiência de ficar em casa com a minha família. I love staying with them. Olha o tamanho dessa frase, gente. E aí a realidade que a gente encontra hoje são pessoas que já estudaram inglês por muito tempo e não conseguem formar frases de cauda longa. Falam até assim, Gabi, frasezinhas curtas eu até consigo, mas na hora que eu começo a formar a frase maior, eu fico perdido. Sabe por que elas ficam perdidas? Elas gastam todos os neurônios delas aqui pensando na regra de gramática. Ai, meu Deus, peraí. Eu vou usar passado simples. I stayed. Eu boto ED porque ele é um verbo regular. Tá, eu fiquei em casa. Meu Deus, como é que eu falo esse em casa? Ai, meu Deus, eu uso in, on ou at. I stayed home on the weekend with my family. It was great. E essa pronúncia ainda vai ficando joia. Olha os emoticons pra ajudar. I stayed. Eu fiquei, stay no passado. Então, stayed. Pegou a matemática. I stayed home. Last night I stayed home with my kids. Noite passada, né? Ou ontem à noite, eu fiquei em casa com os meus filhos. E olha que lindo, tá vendo? Olha a coincidência, ele usou o with my. Só que aqui ao invés de falar, né, with me, fique comigo, aqui ele falou, fiquei com minhas crianças. With my. Tudo se encaixa, gente. As peças se encaixam literalmente. With my family. Com os meus filhos. With my kids. Se fosse comigo, with me, aí mudaria um pouquinho aqui. Percebe? Com minha família, with my family. Aí, dinamismo para montar a frase. Eu vejo o resultado, eu quero mais daquilo. Dopamina pura. Aí é uma questão até neurológica, fisiológica. A gente, né, não consegue ter dimensão do que acontece aqui quimicamente no corpo. Só que aqui eu tô conectando os pontos para você. O jeito natural, o processo natural de se aprender um idioma. Falamos de pote 1 aqui, né, mostrando para você o stay. Mostrei um pote 2 mostrando I stayed. Falamos sobre pronúncia com TBB. Agora em pote 4, efeito cotonete. Sim, nessa frase, você agora já sabe que temos espaço propício para aplicar TD. Last night stayed. Então tem 3 espaços propícios, né? Principalmente no American English, Canadian English. Não se espante se ele posicionar esse som de T e D e não explodir. E é isso que vai trazer dinamismo, ou seja, ao invés de eu criar a expectativa dele falar Last night I stayed home with my kids, tá tudo bem. Agora, se ele falar Last night I stayed home with my kids, segurando esses T's e esses D's, olha aqui, ó. Last night I stayed home with my kids. Você tá pegando, gente, funfou, você já deixou seu like, né? Sem murrinhagem de like, bota aí o like, porque daí o YouTube entrega o nosso encontro pra mais pessoas. E pra continuar te mostrando o tanto que você é capaz com o inglês, independente da sua idade, aqui a questão é o seguinte, você está disposto a essa pergunta? Quando a galera pergunta, Gabi, eu tenho 60 anos, eu consigo 65 anos, você vai colocar a mão na massa? Tá curtindo esse método? Tá fazendo sentido pra você? Então você consegue. É isso, porque é uma habilidade. Você consegue desenvolver e aí cada um vai dentro do seu ritmo. And watched a lot of Netflix. Então observa que daqui não é watched, não é watched. Quando eu afirmo pra você, eu assisti muita Netflix no final de semana. Ontem à noite, I watched. Eu boto esse ED no final pra falar, eu assisti in the past. Tudo bem? Então aqui a gente pode explorar esse pote 1, esse vocabulário elementar. Watch, no sentido de assistir a um filme,
TV, um vídeo. What did you watch on the weekend? Ou what did you watch on the weekend? O que você assistiu no final de semana? Exploramos essa frase na aula 1, né? What? O quê? No passado, did you, que você fez alguma coisa no passado, assistiu. O what did you watch on the weekend? Esse recurso visual ajuda demais da conta, né? Fala a verdade. O que você fez? O what did you do on the weekend? O que você assistiu? What did you watch on the weekend? Eu assisti um filme ótimo no domingo. I watched, tá vendo? Eu fiz algo, então I watched a great movie, um ótimo filme no domingo. On Sunday. Por que aqui eu tô falando assistiu no passado? E aqui é assistir no passado também. Por que aqui não tem o ED e aqui tem? Porque aqui na perguntinha eu já marquei o passado nesse did. Essa palavrinha did é a responsável de falar o seguinte, ó. Eu começo a ler a frase what did. Opa, já sei que a frase está no passado. Então o que vier depois aqui, a ação que vier depois, fica na forma original dela mesma. What did you watch? Já aqui não. Aqui eu não boto did, eu não boto nada. Eu vou direto. I watched. Aí eu preciso botar o passado no próprio watch, entendeu? Mas é só pra você entender por que aqui teve. Os dois estão no passado, mas por que aqui não teve e aqui teve esse EDzinho no final. And watched a lot of Netflix. Quer dizer, muita. Esse a lot of dá essa ideia de muito. Eu falei também na aula 1 sobre isso. Então, muita Netflix. Botei aqui um monte de filminho pra poder representar a Netflix. Outro padrão de efeito cotonete lá dos 35. Anote assim. Hashtag. A lot of. Que agora você já sabe que esse a lot of, essas três palavrinhas juntas, né? Dão essa ideia de muita. Muita Netflix. Muitos filmes. Muitas séries. Muitos desenhos. Então, eu vou falar muitas ou muita tal coisa. Então, vai vir a coisa aqui em seguida. Eu tô usando esse muita para dar muita quantidade. Não é intensidade, aqui é a quantidade. Muitos filmes. Muita Netflix, a quantidade de filmes. Muitos desenhos. Então, esse a lot of. Em relação à expectativa do que eu vou ouvir. A lot of, mais, bota um Czinho aí. Qual que é a explicação disso? Vou desenhar. Quando temos a combinação de a lot of e em seguida temos um som de consoante, na palavra seguinte, a tendência é pronunciar, cuidado aqui, tá, gente? Aqui é pronunciar, tá? Desculpa, aqui ficou pronúncia. É pronunciar o a lot of como a lora. Se a palavra seguinte for um sonzinho de consoante, a tendência é isso acontecer. A lora. Isso aqui é de cair o queixo. Quem não sabe disso daqui, gente, fica ouvindo lá o cara falando a lora Netflix, e fala, quê? Só entendi Netflix, não entendi o que ele falou antes, aí fica aí na dedução. Quem sabe esse padrão de efeito cotonete ali, ó, já praticou bonitinho, vai ter lá o PDF, tudo. A lora Netflix, a lot of Netflix. E você entende o porquê que ele tá falando aquilo, daquela forma. Quem é a sua irmã ali, hein? É a morena, a ruiva ou é a lora? A minha irmã ali é a lora. Não, piada de tiozão, eu sou a tia do pavê, galera. Aceita que dói menos. Então aqui, vamos na prática? E assistir muita Netflix. Então, ao invés de eu criar a expectativa de ouvir and watched a lot of Netflix, eu tenho o a lot of e em seguida um som de consoante. Netflix, sozinho de N. Então tá tudo bem se eu ouvir and watched a lot of Netflix. And watched a lot of Netflix. A lot of Netflix. You watch a lot of TV. Não é Netflix, mas é TV, quer dizer, eu tenho a lot of e eu tenho TV, sonzinho de consoante. Então, ao invés dela falar, you watch a lot of TV, muita TV, muita quantidade de TV, tá tudo bem ela falar, you watch a lot of TV. E agora você sabe por quê. Now you know why. Agora você sabe por quê. É esse outro padrão de efeito cotonete, outro dos 35 padrões. Na hora de falar esse a lot of, tá tudo bem, não se espante. Se ele falar a lot of, you watch a lot of TV. You watch a lot of TV. Funfou ou não funfou? Me manda aí. A morena? A ruiva? Não, a lora. Wonderful. Ai, que inglês lindo, gente. Que alegria. Agora, tem mais um detalhe, tem mais um pulo do gato aqui que eu vou apresentar pra você outro. Eu tô bem generosa hoje, hein? Outro padrão de efeito cotonete. Falei que era muito conteúdo de valor. Anote aí. Hashtag
and. Existe um padrão de efeito cotonete só para essa palavrinha aqui. Esse tal de and, que é uma palavra útil do inglês que é realmente usado, que é o e. Eu e você. O preto e o amarelo. Quando temos o and no meio de uma frase, é comum encontrar a pronúncia dele como an, ao invés de and. Observa uma coisa aqui comigo. Termina com sonzinho de D. Então, poderia entrar lá naquela dinâmica que eu te mostrei de TD. Só que como ele tem um padrão específico para ele, a tendência é acabar acontecendo isso. Aqui, eles excluem completamente o som do D. É por isso, inclusive, que a gente tem assim, ó, rock and roll, que é o rock and roll. A forma original é esse and, mas eles acabam falando rock and roll, sumindo com o som do D por conta disso, entendeu? Aí por isso que muitas vezes você encontra a letra N simbolizando esse som de N. Por quê? Como é o N em inglês? A, B, C, D, E, F, G. Quando chega no N é N. Então fica essa coincidência de som, por isso que eles representam graficamente assim, na prática. And watched a lot of Netflix. Ou pode ser a lot of, tá? Tanto faz, mas vamos botar o a lot aqui, ó. And watched a lot of Netflix. Eu assisto muita TV e filmes. I watch a lot of TV and movies. Então, ao invés de I watch a lot of TV and movies, ao invés dessa expectativa, tá tudo bem se ele falar a lot of, por conta desse padrão aqui, a próximo som de consoante, e esse and acabar virando an. I watch a lot of TV and movies. I watch a lot of TV and movies. I watch a lot of TV and movies. Você viu? Ele não falou I watch a lot of TV and movies. I watch a lot of TV and movies. De novo. I watch a lot of TV and movies. Que alegria, gente. Foi ótimo. So, it was great. Vamos lá, de um jeito mais natural? It was great. Segurando esse sonzinho de T. Agora você sabe por quê. So, it was great. I stayed home. Stayed. Segurando o D. I stayed home and watched a lot of Netflix. Watched a lot of Netflix. Dá pra aplicar efeito cotonete no que a gente viu na aula 1? Sim. O que você fez no final de semana? What did you do on the weekend? Ao invés de eu explodir, eu posso segurar ele. Agora você já sabe TD. What did you do on the weekend? Seguro o D. I had a pretty uneventful weekend. Seguro o D. I've been working a lot lately. Seguro o T. Então é possível disso acontecer. E isso traz esse dinamismo, essa malemolência pra fala. Então tá vendo? Isso aqui vai acontecer, gente, o tempo todo. Por que eles são padrões? Não é que vai acontecer esporadicamente. O tempo inteiro esses fenômenos acontecem. Caraca, Gabi, mas vem cá. Eu vou ter que aprender de todas as palavras? Não. São padrões. Uma vez que eu entendo um padrão, ele serve para 1 zilhão de palavras, 1 zilhão de combinações. Um outro padrão para mais 1 zilhão. Você entende o fundamento por trás. Os 35 padrões de efeito cotonete, essa ferramenta, ela é tão especial, ela é tão special, ela é tão eficiente por conta disso. Quando eu vou assistir filme, série, eu tá com a minha expectativa alinhada. Então aqui, se com esses 3 padrões de efeito cotonete, você já teve essa... Abriu um universo, como fala a produção fala muito isso pra mim. Abriu as portas do multiverso, ele ama a coisa da Marvel, enfim, coisas assim, né? What did you do on the weekend? I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot lately, so it was great. Então foi ótimo. Ficar em casa, relax. I stayed home and watched a lot of Netflix. Ai, que lindo! Você tá pronto aqui agora para poder praticar na frente do espelho todo esse trechozinho aqui. E aí, para trazer organização para vocês, uma informação importante. Vocês estão mandando muita mensagem na DM, nos comentários, aqui no YouTube, no chat, até mesmo eu e produção a gente fica vendo aqui, perguntando o seguinte: Gabi, beleza, eu tô entendendo esse universo, tá fazendo muito sentido para mim, que lembra que eu falei, é uma oportunidade de você testar, de você conhecer esse universo, de você mudar a página e começar a ter resultado de fato com o inglês. Então, o que vocês estão perguntando? Gabi, beleza. Existe a possibilidade, existe alguma solução para que eu tenha um acompanhamento aplicando esse método? Eu queria aulas aplicando esse método todo esse universo. Existe o Descomplica que Destrava. Na aula 3, não vou falar sobre isso hoje. Eu vou preparar um tour
guiado. Vou abrir aqui com vocês a plataforma, pegar as dúvidas que vocês estão mais mandando pra eu poder tirar essas dúvidas, tá? Mas aí deixa que na aula 3 eu mostro pra vocês, tá? Lá vocês vão ver que tem um módulo completo com todos os padrões de efeito cotonete, uma aula pra cada um deles, com exemplos na prática. Lá vocês vão encontrar também os 4 P's, todos organizados em todas as aulas. Técnica barra em todos os materiais e até no slide também. Eu mostro pra vocês depois. Sem contar com o suporte também, né? O suporte de você tirar todas as suas dúvidas, comunidade de alunos. Eu falo mais sobre isso na aula 3. Quero pegar o PDF dessa aula 2. Quero aqui, ó, essa mesma experiência. Vocês fizeram o exercício da aula 1? Temos a aula 3 e a aula 4 ainda. A gente tá praticamente ali na metade da nossa jornada de sucesso. Quinta-feira vai ao ar a aula 3. E para você poder já baixar o PDF, receber o PDF, você vai entrar no canal de aviso do WhatsApp, que tá o link aqui também na descrição, caso você não tenha entrado ainda por lá. E aí, como sempre, I have a question for you. Para eu pegar o termômetro e entender sobre o seu sentimento. Eu falo sobre o seu sentimento. Ai, gostei da aula. Não, gente, eu quero detalhes, eu preciso de detalhes. Eu me abri aqui, compartilhei minha intimidade com o inglês, compartilhando com vocês como foi minha jornada, como que eu me sentia. Eu não espero menos do que isso de você. Como que você se sentiu depois de começar a experimentar a magia do efeito? A gente só começou. Na aula 3 eu vou te apresentar novos padrões de efeito cotonete e vou revisar esses também de hoje. Como você se sentiu depois de começar a experimentar efeito cotonete? Gabi, onde que eu respondo? Você pode responder nos comentários aqui e me mandar uma DM também lá no Instagram, no Gabi Modesto Teacher, me dando o seu feedback sobre a aula de hoje. Como que você se sentiu? Qual foi a virada de chave de hoje? O que você mais curtiu na aula? Porque através disso eu preparo a aula de número 3 e aí vocês têm uma experiência ainda melhor. A aula 3 vai ao ar quinta-feira, às 8h05 da noite, nesse mesmo bate-horário. E você já vai conseguir assistir com tudo isso que a gente foi preparando. Se você não viu a aula 1, assista. Você vai clicar no link que tá aqui embaixo pra ver a aula 1. Aula 3, quinta-feira, 8h05 da noite. Caraca! Já vou viver a experiência de assistir um filme, uma série sem legenda em inglês e conseguir entender. Isso vai ser lindo, eu tô muito ansiosa. Mais padrão de efeito cotonete, mais pote 1, pote 2, pote 3. Cara, que revolucionário, gente. Espero que esteja fazendo tanto sentido pra você quanto está fazendo pra mim. See you on Thursday. Te vejo na quinta-feira. Mão na massa. Vai lá baixar o PDF no canal de aviso do WhatsApp. I'm from Montes Claros, Minas Gerais, but I live in Vila Velha, Espírito Santo. I'm 53 years old, I'm married, and I have a daughter. My birthday is on June 12th, and I really like celebrating my birthday because I have the opportunity to receive love from everyone and do things I like. Fiquei maravilhada quando eu vi que eu não preciso mais ver a série em português, entendeu? Eu consigo agora ver uma série em inglês, totalmente em inglês, e te contar exatamente o que aconteceu. Today I'm going to talk about myself, okay? I don't have any kids. Well, in my free time, I like hanging out with my husband and my family. And I've been studying English for 3 months. I really like celebrate my birthday. I usually go out dinner with my husband, and I was born in São Paulo, and I live in Buenos Aires, Argentina. A técnica efeito cotonete da Gabi, ele é simplesmente transformador. E eu só tô no começo. Já até entendo, né, o que as pessoas estão falando nos filmes. It's so amazing, é muito incrível, gente. Ouvir música, assistir filme, entender piada, parece que ficou muito mais fácil. E hoje a minha família, meus amigos, eles ficam, uau, olha ela.